Foi feito trabalho, né, com objetos nossos em cemitérios, nas encruzilhadas, dentro da nossa casa, debaixo da cama. A pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Meu nome é Larissa Ribeiro e eu fui vítima de ritual. Eu fui uma adolescente perturbada. Eu não dormia bem, minhas noites eram muito perturbadas mesmo. Ou eu não conseguia dormir. Quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelos, não conseguia descansar. Eu tinha muitas dores de cabeça constantes, que ninguém descobria, né, o que era, assim, não tinha um motivo. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito nervosa, histérica. Eu era histérica, então tudo eu queria gritar, atacar coisa. Não tinha assim conversa, sabe? Eu queria arrumar confusão, parecia que aquilo me aliviava um pouco, aquilo que eu estava sentindo, que na verdade era dentro de mim. Então, além de toda essa situação que eu vivia comigo mesma, esse inferno que eu tinha dentro de mim, a gente descobriu que o meu pai traiu a minha mãe, traía, aliás, a minha mãe, por muitos anos. E aí, quando a gente teve essa descoberta, a minha mãe ficou muito mal, ela entrou em depressão profunda. Ficou internada em hospital psiquiátrico 2 vezes, ela chegou a ficar na cama mesmo, perdeu a fala por conta daquela situação. Meu pai foi embora de casa e, enfim, foi morar com a que era a atual amante dele na época, e ficamos eu, minha mãe e minha irmã em casa, sozinhas. A minha mãe ainda estava doente e eu lembro que eu fiquei muito desolada, não sabia o que fazer. Eu era uma jovem de 18 anos na época. Um certo dia eu acordei e fui trabalhar e sintonizei o meu celular na rádio da igreja. E estava passando o Fala Que Eu Te Escuto. E eu percebi que aquelas pessoas que estavam dando testemunho no programa tinham vivido uma situação muito parecida com a minha. Então eu mandei um e-mail para o bispo que estava fazendo a programação, e aí na semana seguinte eles me responderam ao vivo e eu estava sintonizada de novo no meu celular. E aí eles disseram para mim que, né, para ser bem claro, tudo aquilo que eu estava vivendo tinha uma influência do mal por trás disso. E que se eu quisesse parar aquela situação na minha vida, eu deveria procurar um pastor na igreja mais próxima de onde eu morava e pedir para ele fazer uma oração em mim. No dia seguinte, era um final de semana, eu acordei, levei a minha mãe para a igreja quase arrastada, porque ela não tinha condição, talvez, nem de sair da cama. E a gente foi na igreja, na Universal mais próxima da nossa casa. Quando eu cheguei lá, a reunião já estava acabando. Eu nem sabia os horários que funcionavam as reuniões na época. E aí o pastor me viu chorando no canto e me chamou para conversar. E aí ele perguntou por que eu estava chorando, por que eu estava triste, cabisbaixa. Então eu contei a situação, que eu não estava feliz, que eu estava me sentindo muito pesada, muito carregada, que eu tinha muita aflição dentro de mim. E juntando tudo aquilo, a situação que eu tinha passado na minha família. Então ele me ouviu e perguntou se podia fazer uma oração em mim. E eu aceitei. Então, quando ele colocou a mão na minha cabeça, foi imediato. Na hora, manifestou uma entidade, e aí ele começou a entrevistar a entidade. Eu já não lembro mais de nada. Era como se não fosse eu falando, mas eu conseguia ouvir o que a entidade respondia. Que o principal motivo dela estar ali foi através de trabalhos, oferendas mesmo que fizeram para aquela entidade, para ela entrar nas nossas vidas. E entrou de uma forma tão avassaladora, porque a pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Então eles tinham acesso fácil a peças de roupas nossas, fotos, tinham acesso à nossa casa. E aí a entidade chegou a relatar que foi feito trabalho, né, com objetos nossos
em cemitérios, nas encruzilhadas, dentro da nossa casa, debaixo da cama. Então, ali naquele momento foi aonde a gente descobriu o verdadeiro motivo que estava por trás daquilo que eu estava sentindo. Aquele peso que eu sentia e aquela agonia, aquelas noites perturbadas, enfim, aqueles pensamentos atrapalhados, vinha desse motivo. Eu me lembro que saiu aquele peso de cima de mim. Eu nunca, assim, não me lembrava de ter sentido um alívio tão grande na minha vida como naquele dia. E naquela mesma noite eu dormi. Eu tive paz, eu dormi mesmo, de descansar. Acordei no outro dia realmente descansada. E foi tão forte que eu queria ligar para as pessoas e contar a experiência que eu tive, que foi uma situação assim muito maravilhosa. Eu estava aliviada, eu era outra pessoa. Hoje nós temos uma vida abençoada, graças a Deus, a gente está firme na presença de Deus. A minha mãe é uma pessoa feliz também. Ela vive a vida dela normal, não tem mais aquele negócio de ficar em cima da cama, de não querer fazer as coisas. Hoje eu perdoei o meu pai, não guardo mágoas, nem dele, nem de ninguém que tenha feito qualquer trabalho contra mim ou a minha família. E eu vivo em paz. Eu sou uma pessoa que tem uma vida em paz, serena mesmo. Eu não sou mais nervosa como era antes.